dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estão me escutando, né? Sou o professor Gabriel Joerke e hoje apresentarei a temática resumo, seus tipos, estrutura e apresentação. Essa aula daqui, ela está circunscrita no projeto de ensino integrador, coordenado por mim, intitulado Práticas de Leitura e Escrita no Ensino Superior. Está pautado também na NBR 6028 de 2003, que trata sobre a questão do resumo, e também do texto de João Bosco Medeiros. Iniciaremos definindo o resumo. De acordo com a 6028 de 2003, o resumo nada mais é do que uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Concisa quer dizer o quê? Enxuta, né? Direto ao ponto. De quê? Dos elementos importantes ou relevantes de um texto. Então, no resumo, devem aparecer as ideias principais do autor do texto. Na elaboração do resumo, a gente deve levar em consideração seguintes conteúdos: o assunto do texto. Qual é o assunto do texto? Segundo, qual o objetivo do texto? Terceiro, como estão articuladas as ideias? E quarto, a quais conclusões o autor do texto chegou. Procedimentos para ser redigido o resumo. Primeiro, deve estar numa linguagem objetiva, concisa. Deve-se evitar repetição de frases inteiras do original, para não cair num plágio ou cópia. Deve-se respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados no texto. E não se deve apresentar juízo de valor. Ou seja, a função do resumista, neste momento, é apresentar as ideias principais do texto, sem emitir nenhum juízo de valor. E o resumo certamente deverá ser compreensível por si mesmo, isto é, que a partir da leitura dele se possa dispensar a consulta ao texto original. Quais são as regras gerais de apresentação de um resumo? Todo um resumo deve ser precedido da referência do documento. Nós vamos ver nos slides subsequentes, quando a gente apresente exemplo de resumo, vamos verificar essa questão da referência do texto, do documento. O resumo ele deve ser composto de uma sequência de frases enxutas, concisas, afirmativas e não numa mera enumeração de tópicos. Terceiro, recomenda-se o uso de parágrafo único para o resumo. Quarto, deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. E quinto, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão palavra-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. O que se deve evitar no resumo? Símbolos, contrações que não sejam de uso corriqueiro. Também devem ser evitadas fórmulas, equações, diagramas, exemplos, tá? Que não sejam absolutamente necessários ou imprescindíveis, né? Quanto à sua extensão, nós temos 3 situações. A primeira, geralmente em trabalhos acadêmicos que envolvem teses e doutorado,
dissertações de mestrado, monografias, relatórios técnicos científicos ou trabalhos acadêmicos mesmo. Geralmente são de 150 a 500 palavras a extensão do resumo. Mas também existem resumos que têm por finalidade apresentar artigos de periódicos. Esses resumos são mais restritos no sentido da sua extensão e variam de 100 a 250 palavras. Existem outros tipos de resumos mais breves ainda, de 200 a 100 palavras, os destinados a indicações mais breves. E os resumos críticos, por suas características especiais, eles não estão sujeitos a limite de palavras. Bom, aqui nós temos 4 tipos de resumos. O primeiro, indicativo. O segundo, informativo. O terceiro é uma mistura de informativo e indicativo. E o último é o resumo crítico, ou também chamado por alguns autores de resenha. Iniciamos pelo resumo indicativo. Como o próprio nome já diz, ele vai se caracterizar como um sumário narrativo que elimina dados qualitativos e quantitativos, mas não dispensa a leitura do original. Então é conhecido também como um resumo descritivo, o qual vai se referir às partes mais importantes do texto. Então é um resumo muito enxuto, o mais simples praticamente que a gente tem, e na maioria das vezes isso não vai impedir ou não vai dispensar a leitura do texto. Vamos ver aqui um exemplo de resumo indicativo. Como eu já tinha falado lá a questão da referência, veja bem, o que está precedindo o resumo aqui é a referência do livro ou do texto, ou no caso aqui especificamente de uma tese de doutorado. Então nós temos aqui, que se transformou no livro. Então nós temos aqui, a autora é Maria Teresa Fraga Rocco. O título do livro é Crise na Linguagem. Depois o subtítulo é A Redação no Vestibular. O local onde esse livro foi publicado, em São Paulo. Logo em seguida nós temos a editora, a Mestrijou. Logo em seguida, o ano da publicação, 1981, e o número de páginas do livro, no caso aqui, 184 páginas. Vamos ver esse resumo, como é que é? Vejam bem como ele é direto, simples, e vamos ler. Estudo realizado sobre redações de vestibulando da FUVEST. Examina os textos com base nas novas tendências dos estudos da linguagem que buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto. São objeto do seu estudo a coesão, o clichê, a frase feita, o não-texto e o discurso indefinido. Parte de conjecturas e indagações, apresenta os critérios para análise, informações sobre o candidato, o texto e farta exemplificação. Logo em seguida, as palavras-chave deverão ser colocadas. Então, se você analisar aqui, por exemplo, se você ainda não tem uma noção sobre esse tipo de literatura, ou de texto, ou de temática, ou de área de conhecimento, no caso da linguagem, talvez seja um pouco complicado esse resumo te chamar a atenção. No meu caso, quando eu vi por primeira vez esse resumo, mesmo sendo indicativo, me chamou a atenção e chegou ao ponto de eu ir até o texto original, não porque não tivesse entendido ao certo o que esse resumo estaria me orientando em relação ao texto como um todo, mas sim
pela curiosidade que me despertou o teor desse resumo daqui. Então, quando fala, por exemplo, são objeto de estudo desse texto a coesão, o clichê, a frase feita, o não texto e o discurso indefinido, já me reportei aquilo que eu trabalho já há muitos anos, que é a questão da produção textual e da prática da leitura. Então me chamou muita atenção e só esse resumo indicativo já me levou à procura dessa tese de doutoramento da Maria Teresa Fraga Rocco, né? Esse é um tipo de resumo indicativo, como vocês veem aí, é muito simples, como o nome já diz, indica, né, bem sinteticamente aquilo que você vai ver no texto. Por sua vez, nós temos o resumo informativo. Diferentemente um pouco do anterior, esse tipo de resumo ele tem a proposta de informar ao leitor o quê? Quais as finalidades do texto, que metodologia foi utilizada pelo autor do texto, que resultados foram levantados pelo autor do texto e a que conclusões o documento chegou. Inclusive, esse resumo daqui, por exemplo, com esses dados aí, ele é possível dessa maneira dispensar a consulta ao original. Então veja bem, se o resumo anterior é um resumo, o indicativo, é um resumo muito mais enxuto, que só indica bem de forma sucinta mesmo o que o texto original vai tratar, já no resumo informativo já nós temos mais dados ainda. Temos a finalidade, a metodologia, o resultado e as conclusões do documento. Diante disso, cabe a você ir a consultar o original, se é que é do teu interesse, ou dispensar não só o resumo quanto o original. Então o resumo ele tem essa função, né, de mostrar o essencial mesmo do texto. Olha só, vocês viram que no resumo informativo eu dei um exemplo dessa Maria Teresa Fraga Rocco, do indicativo. Agora, na questão do resumo informativo, é o mesmo texto, mas vejam que ele é mais completo do que o resumo anterior. Então, o resumo indicativo é mais sucinto do que o resumo informativo. Então, vejam bem, vamos ler e comentar. Examina 1.500 redações de candidatos a vestibulares em 1978, obtidas da FUVEST. Ou seja, já no primeiro momento, eu destaquei aí em azul para mostrar que já no primeiro momento o resumista já coloca qual o assunto do texto original. Ou seja, o assunto é o exame que a autora faz de 1.500 redações de candidatos a vestibulares em 1978. Então, o assunto já de primeira mão já está colocado, e bem sinteticamente, né? São redações de candidatos a vestibulares, não são a outros tipos de concurso federal, não, é a vestibulares. E quantas redações? 1.500. Obtidas através de quê? Da FUVEST. Pronto. Então, sinteticamente, já te diz qual a temática, o assunto central do texto ou livro. Em seguida, dando sequência à leitura, o livro resultou de uma tese de doutoramento apresentada à USP em maio de 1981. Gente, isso daí poderá parecer assim desnecessário, mas quem está no meio acadêmico lhe chama muita atenção em virtude da envergadura de uma tese de doutoramento, né? Dá um peso maior ao resultado desse texto, dessa pesquisa. Então, esse livro resultou de uma tese dessa
dessa senhora Maria Teresa Fraga Rocco, lá na USP, em maio de 1981. Então ela fez a pesquisa em 1978 e em 1981 ela defendeu a tese de doutorado em cima desse estudo que ela fez a partir dessas 1.500 redações de candidatos a vestibulares. Olha que interessante, como que está bem estruturado, bem coeso, né? Há uma conexão entre uma frase e outra, e etc. Vamos ver aqui, continua. O objetivo é caracterizar, olha, já em seguida já está dizendo qual foi o objetivo da pesquisa dessa Maria Teresa Fraga Rocco, já coloca. Objetiva, né, quer dizer, já te dá a dica. O objetivo é caracterizar a linguagem escrita dos vestibulandos e a existência de uma crise na linguagem escrita, particularmente desses indivíduos. Quais são esses indivíduos? Os vestibulandos. Então, qual o objetivo dela? É caracterizar a linguagem escrita desses vestibulandos e, a partir disso, ela tenta o quê? Confirmar ou não, né, se ela parte de uma hipótese, a existência de uma crise na linguagem escrita. Então, veja de novo, o assunto já está colocado, o objetivo já está colocado, agora vamos ver qual o motivo que ela escolheu esse estudo ou essa pesquisa que ela realizou. Então, o próprio texto, o resumo aqui já dá a dica, veja bem, escolheu, quer dizer, o que motivou. Então, ela escolheu redações de quem? De vestibulandos pela oportunidade de obtenção de um corpus homogêneo. Tá? Sua hipótese inicial, então de início ela acreditava, mesmo não tendo ainda certeza inicialmente, então sua hipótese inicial, ela acreditava inicialmente, é a da existência de quê? De uma possível crise na linguagem e através do estudo estabelecer relações entre os textos e o nível de estruturação mental de seus produtores. Então, veja bem, das 1.500 redações de candidatos a vestibulares, ela já, antes de mais nada, a partir da experiência e etc., ela partiu dessa hipótese inicial de que existe uma crise de linguagem, né? E como que ela iria ver essa crise de linguagem? Nos próprios textos, nas próprias redações de quem? Desses vestibulandos. Tá? Bom, então, continuando a leitura, diz assim, entre os problemas resultam-se, olha, entre os problemas, aqui está apresentando já o quê? Os resultados. Então, entre os problemas resultam-se o quê? A carência de nexos. A falta de coesão, a falta de coerência dos textos truncados, né? Falta de nexos, de continuidade, quantidade de informações, ausência de originalidade, entre outras coisas. Estou falando agora porque eu já li o texto dela, de forma geral, tá? Então, estou tentando interpretar o resumo. Então, aí, quando ela fala falta de originalidade, é quando a gente vê que nessas redações, no caso dela aqui, tinha muito o quê? Senso comum, muitas gírias, muitas frases feitas, muitos chavões, ou seja, um cabedal de vocabulário muito, muito fraco para aquilo que se espera de um ingressante dentro do ensino superior. Vamos dar continuidade à leitura. Também foram objeto de análise, ou seja, não só isso que ela observou, mas ela observou outras coisas, olha só. Também foram objeto de análise condições externas como família, escola, cultura, fatores sociais e econômicos. Olha que coisa interessante. E olha a complexidade que teve essa pesquisa, hein? Além de analisar 1.500 redações, esta doutora ela fez toda essa análise das condições externas,
como a família, a escola, a cultura, fatores sociais e econômicos. Foi um estudo bastante complexo. E um dos critérios utilizados, colocar assim, um dos critérios, ou seja, houveram outros critérios, mas aqui um dos critérios utilizados para análise foi a utilização do conceito de coesão. Tá? Então ela percebe claramente de que na maioria dos textos, das dissertações, a coesão é uma das coisas mais preocupantes. Foi uma das coisas mais preocupantes. A autora, então, preocupa-se ainda com a progressão discursiva, como o discurso tautológico, ou seja, o discurso que se repete, as contradições lógicas evidentes, o nonsense, os clichês e as frases feitas. Ou seja, a linguagem cotidiana, a linguagem do dia a dia esteve presente nessas 1.500 redações. Chegou à conclusão, olha só, então ela fez o levantamento, ela teve resultados, como eu já mostrei anteriormente, agora a que conclusão que a autora chegou? Então, chegou à conclusão, veja que o resumo já te dá a dica. Chegou à conclusão, quem chegou à conclusão? Não foi a resumista, foi a autora do texto. Então, chegou à conclusão de que 34,8% dos vestibulandos demonstram incapacidade de domínio dos termos relacionais. 16,9% apresentam problemas de contradições lógicas evidentes. A redundância ocorreu em 15,2% dos textos. E olha só, que coisa preocupante agora, que eu vou ler. Somente em 40 textos verificou-se a presença de linguagem criativa. Gente, de 1.500 textos, somente em 40 textos verificou-se a presença de linguagem criativa, ou seja, o aluno ainda está preso a um vocabulário extremamente rudimentar, extremamente do senso comum, e por isso que ela levantou as condições externas, como a família, a escola, a cultura, fatores sociais e econômicos. Isso influencia muito no linguajar do indivíduo. Né? Às vezes, o discurso estrutura-se com frases bombásticas, pretensamente de efeitos. Recomenda a autora que uma das formas de combater a crise estaria em se ensinar a refazer o discurso que já é falho, se apresenta falho, e a buscar a originalidade, valorizando o devaneio, quer dizer, a criatividade. Olha que interessante, né? Então, um resumo bem estruturado, bem trabalhado, e que é como se fosse uma rede que você joga assim no rio para pegar peixe. Então, por exemplo, isso me chama mais atenção ainda. Se aquele discurso indicativo inicial lá do mesmo livro me chamou atenção, eu como profissional, imagine agora, digamos, quando eu li esse segundo resumo daqui, né, que é um resumo mais encorpado do que anterior, é o resumo informativo agora, tá? Então, fiquei mais curioso ainda para ver o texto original. Bom, eu falei agora e dei exemplo do segundo tipo de resumo. Agora, o terceiro tipo de resumo é uma mistura entre o indicativo e o informativo. É um resumo um pouquinho mais encorpadinho, ele vai dizendo, por exemplo, vai indicando no primeiro capítulo, a autora coloca isso, defende isso, para tanto isso. No segundo capítulo, etc, etc. Então, ele vai indicando e, ao mesmo tempo, vai informando a forma como as ideias foram concatenadas pelo autor ou autora do texto. Tá? Então, um resumo bem mais complexo, bem mais elaborado.
E o quarto e último tipo de resumo é o crítico. Alguns autores chamam esse tipo de resumo de resenha. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, esse resumo crítico, geralmente ele é redigido por especialistas, né, que fazem grandes análises e interpretações críticas do documento. Aqui sim há um posicionamento de quem está fazendo o resumo. Tá? Como vocês verificaram aqui no slide, diz assim, análise e interpretação crítica do documento. Mas para tanto vai exigir o quê? Um aprofundamento da temática e suas correlações. Ou seja, quem se atreve a fazer um resumo crítico, precisa realmente fazer uma análise bastante acurada do texto ou do documento que pretende resumir ou resenhar, para que a partir disso ele possa o quê? Tecer considerações, seja lá positivas ou negativas, do texto, fazer um juízo, entre aspas, de valor daquilo que ele está resumindo ou resenhando. Para chegar nesse nível daqui, a gente, por exemplo, no caso de um autor, se você vai resenhar ou resumir criticamente um texto de um autor, você não pode ficar só nesse texto desse autor, né? Você tem que ter abrir um leque de informações sobre o autor em si, o contexto, né, sociocultural e histórico no qual ele escreveu esse texto, compreender isso, para que você possa compreender melhor o texto. E outra coisa também que você precisa ver, no caso de um resumo crítico ou resenha, quais são os outros textos que esse autor escreveu, né? É só essa temática que ele se volta, ou existem outras temáticas também que ele trabalha. Então, um resumo crítico é muito mais complexo, né, do que os outros tipos de resumo que nós vimos anteriormente. Então, de acordo com a NBR, esses são os 4 tipos de resumo. Bom, as referências básicas que eu utilizei para isso primeiro, a NBR 6028, que trata sobre o resumo em si. Essa BR ela tem 2 páginas e você deve se pautar nessa NBR 6028, porque ela vai te dar as orientações específicas de como se constroem os resumos, tipos, formatação e tudo. Então, eu partir disso, mas também partir do texto de João Bosco Medeiro, o livro Redação Científica, a Prática de Fichamento, Resumos e Resenha. É um livro bastante didático, interessante, editado em São Paulo. A editora é Atlas e essa 12ª edição foi editada em 2014. E, como eu já falei no início, essa aula faz parte de quê? De um projeto de ensino integrador chamado Práticas de Leitura e Escrita no Ensino Superior, um projeto que foi escrito por mim, está sendo coordenado por mim, apresentado ao colegiado de curso, do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, com habilitação em Biologia, mas é um projeto que está aberto a corpo discente do campo São Vicente como um todo e no segundo momento, a questão de comunidade externa. Então, esse projeto, né, o rascunho dele, está disponível nesse endereço digital aí, e o acesso foi feito agora, né, dia 10 de maio de 2021. Espero ter contribuído de certa maneira, e em relação ao resumo, e em outras aulas estarei detalhando mais as estruturas de resumos acadêmicos.